Olá, trabalhadora e trabalhador do Brasil, Gilberto Martins, na área. Vamos falar de política. Exatamente. Ano eleitoral, 2026, eleições gerais. Extrema-direita, a direita, o centro, a esquerda se preparam para uma verdadeira guerra. Todos os democratas, todas as democratas, estão de um lado nesse momento, que é o lado da democracia. E nesse lado da democracia, você encontra pessoas como Lula até a Simone Tebet. A Simone Tebet é uma política do Mato Grosso do Sul, uma mulher de direita, mas que hoje, desde o início do Lula 3, é ministra e tem feito um trabalho elogiado por muitas pessoas. Dentro dos arranjos políticos para as eleições deste ano, o nome da Simone Tebet, que é do MDB, tem sido cogitado para ser candidata em São Paulo ao governo do Estado. Todo mundo que está acompanhando a política, as pesquisas, tem visto que o Tarcísio de Freitas, que foi indicado lá atrás, em 2022, pelo Bolsonaro, é o líder das pesquisas. Muitas analistas defendem até que ele poderia vencer as eleições em primeiro turno. Eu vou mostrar para você agora uma pesquisa qualitativa que coloca em xeque a vitória do Tarcísio em primeiro turno. E essa pesquisa traz o nome, exatamente, da Simone Tebet. Ela, como você sabe muito bem, não fala sobre isso em público. Segundo ela, primeiro vai conversar com o Lula para decidir o futuro. Existe a possibilidade, segundo Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, de que ela seja candidata ao Senado pelo estado dela, que é o Mato Grosso do Sul. Fique aí, não saia, assista o vídeo todo, dê o gostei, depois compartilhe para todo mundo. Se você puder, entre no nosso Apoia-se, apoia.se/resistência contemporânea. Nós temos várias informações sobre as eleições deste ano, falando mais diretamente da extrema-direita e da direita. Então, não saia daí. Eu quero começar com o Eduardo e a Michele Bolsonaro. Eduardo e Michele, neste momento, segundo analistas, travam guerra pelo Senado em São Paulo. Que é isso, Gilbert? Michele vai ser candidata ao Senado por São Paulo? Não é isso. Você sabe que o Eduardo Bolsonaro, quando candidato e eleito por São Paulo, no PL de São Paulo, ele conseguiu um número imenso de votos, muito grande de votos. Como ele está fora do Brasil, já foi cassado e pode se tornar inelegível porque tem uma ação do Supremo contra ele, há uma briga dentro do estado de São Paulo, aí inclui a Michele Bolsonaro, porque ela quer impor o nome de uma deputada federal para ser candidata ao Senado pelo PL lá no estado. Então, tem essa briga pelo espólio, pelos votos do Eduardo Bolsonaro, que talvez não seja candidato. Você sabe que são 2 vagas para o Senado por estado e aqui no Distrito Federal. Então, a disputa em São Paulo é grande. E lá, o Eduardo já tem um nome, já indicou um amigo dele, que diz que é amigo há mais de 12 anos, que é o tal de deputado estadual Gil Diniz, mas a Michele tem a deputada federal Rosana Vale. Além desses 2 nomes que eu acabei de falar, tem o próprio nome do Renato Bolsonaro, que é um parente, irmão do ex-presidente Bolsonaro. Tem o Guilherme Derrite, que é amigo do Tarcísio de Freitas, vocês conhecem muito bem, atual deputado federal, foi secretário do Tarcísio. O Guilherme Derrite é do Partido Progressista. Tem o Marco Feliciano, a galera não acredita nele, diz que é inviável, é barulhento demais. Tem também o vice-prefeito, Melo Araújo, um cara barra pesadíssima, ligado ao Ricardo Nunes. Deixa eu ver, tem outro nome aqui, rapidamente,
que é o Ricardo Salles, que eu ia esquecendo. Então, 5, 6 nomes numa disputa danada pelas 2 vagas lá em São Paulo, pelas 2 vagas do Senado. O Ratinho Júnior, com esse comportamento acovardado, segundo a imprensa, do Tarcísio de Freitas em relação à disputa para presidente, o Ratinho Júnior cresceu o olho na disputa pela presidência. Então, como o Tarcísio de Freitas vai apoiar, e já disse isso, o Flávio Bolsonaro, filho mais velho do Bolsonaro, ele abriu o caminho para o Ratinho entrar na disputa. Foi isso que a gente viu, que leu de ontem para hoje. Ratinho Júnior, como você sabe, é filho de um apresentador de televisão, o Ratinho, muito conhecido lá no Paraná e em algumas regiões do Brasil. Ele vai, segundo ele próprio, entrar na disputa presidencial, já que o Tarcísio não vai entrar. Foi isso que o Ratinho Júnior falou. Em relação a São Paulo, aí eu vou terminar o vídeo, que eu vou falar agora da Simone Tebet. Em relação a São Paulo, vocês sabem que São Paulo é dirigido pelo Tarcísio de Freitas, foi indicado pelo Bolsonaro lá em 2022, venceu, derrotou o Fernando Haddad e governa São Paulo com mão de ferro e com uma política ultra neoliberal. Ultra neoliberal é só ler o que está acontecendo em São Paulo. Não estou inventando nada aqui. No dia de ontem, o Guilherme Boulos foi entrevistado pelo jornal Estado de São Paulo. Uma entrevista muito, muito, muito boa. O Tarcísio de Freitas e até a esposa dele, quando são entrevistados ou vão fazer política nas redes sociais, adoram falar na palavra CEO, né? Olha, tem que mudar o CEO, se referindo a Lula. Cara, na entrevista do Guilherme Boulos, que é ministro do governo Lula, ao jornal Estado de São Paulo, ele meteu o pau nessa questão de CEO. Porque CEO, na realidade, se refere a quê, gente? A uma empresa privada. O Estado, o Brasil, não é uma empresa privada. É um país, e um país gigantesco. O Brasil não é São Paulo. Eu sei da importância de São Paulo, mas o Brasil não é São Paulo. O Brasil tem 5 regiões muito heterogêneas. O Brasil tem estados com culturas muito diferentes, economias com desenvolvimento muito diferentes. Então, não tem como querer governar o Brasil como se fosse uma empresa familiar, como pensa, como tem na cabeça o bolsonarista Tarcísio de Freitas. Não tem como. O Boulos fez uma avaliação muito importante sobre essa questão. O segundo ponto que o Boulos levantou, que eu quero falar aqui para você, é a questão das bandeiras que serão defendidas pela esquerda brasileira no ano que vem, nas ruas e no parlamento. Fim da escala 6x1. A chegada da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. O passe livre para os trabalhadores e trabalhadoras. Eu estou citando aqui 2 que ainda vão para o debate. Grandes bandeiras. Eu pergunto para você, dentro desse pensamento neoliberal ou ultra neoliberal do Tarcísio, comparando o Estado de São Paulo e o Brasil a uma empresa privada, você acha mesmo que o Tarcísio vai se colocar a favor de bandeiras como, por exemplo, o fim da escala 6x1, um cara que foi financiado pela Faria Lima, pelo agronegócio, pelo super rico de São Paulo? É tanto que ele entregou uma empresa pública importante para o estado todo, não apenas para a capital, que foi a Sabesp. Você acha mesmo, eu estou jogando para você pensar, você acha mesmo que o Tarcísio de Freitas vai defender bandeiras como essa que eu falei? Pensa. A Simone Tebet pode disputar com o Tarcísio. E segundo o que eu vou mostrar agora para você, para a gente encerrar esse pequeno vídeo, foi feita uma pesquisa qualitativa, é muito interessante, e eu peço que tenham paciência para me ouvir ler partes desse texto importantíssimo. Tebet pode ameaçar a reeleição de Tarcísio em São Paulo, aponta pesquisa. Uma informação aparentemente simples. O fato de São Paulo nunca ter sido governado por uma mulher mostrou potencial para alterar o comportamento do eleitorado paulista e introduzir um novo elemento na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, relata o jornal O Estado de São Paulo. O dado apresentado a eleitores durante uma pesquisa recente levou parte dos entrevistados a rever a intenção de voto, abrindo espaço para o crescimento do nome da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul.
O levantamento foi conduzido pelo cientista político Jairo Pimentel, da consultoria Quantilab, e indica impactos diretos sobre o atual governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que já sinalizou a intenção de buscar reeleição. A pesquisa quantitativa ouviu 1.000 eleitores por telefone entre os dias 22 e 23 de dezembro de 25 e não foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Pesquisa quantitativa, eu havia falado qualitativa. De acordo com o estudo, cerca de 40% dos entrevistados desconheciam que o Estado jamais foi comandado por uma mulher. Quando informado sobre esse histórico, aproximadamente um quarto afirmou que o dado influenciaria sua escolha. A comparação entre os cenários antes e depois da informação revelou queda no desempenho de Tarcísio e avanço de Tebet, especialmente entre as mulheres, grupo no qual a ministra chega a empatar tecnicamente com o governador. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL, também apresentou crescimento, embora em patamar inferior. Então está aí uma notícia muito, muito importante. A matéria é o maior, traz outros elementos, outras informações, mas é muito importante. Então, a Tebet pode desbancar o Tarcísio. Você tem aí, por exemplo, se ela decidir, tem que decidir agora em abril, aí o nome dela começa a aparecer mais. Em agosto começa a campanha, ela teria aí 2 meses de campanha. Dentro do estado de São Paulo, dá tempo de se apresentar para o eleitor, para a eleitora. Só que tem um detalhe que eu quero pensar rapidamente com você. Existem outros nomes? Existe. Outros nomes mais à esquerda? Existe. O Rui Falcão, deputado federal, numa entrevista nesse final de semana, ele falou o seguinte, ele foi taxativo. O Fernando Haddad tem condições de vencer o Tarcísio de Freitas em São Paulo se for candidato. É claro que eu já falei aqui que isso está sendo debatido ainda. São vários nomes. O próprio Geraldo Alckmin, o Haddad e a Simone Tebet são os 3 nomes que têm sido falados dentro do governo Lula. Mas ontem, ou antes de ontem, o Rui Falcão falou sobre o nome do Haddad e disse que ele tem condições de vencer o Tarcísio de Freitas. E é nesse ponto que eu quero falar. Essa matéria, essa pesquisa, da forma que esse cientista explicou, eu não quero aqui ser leviano, mas fica parecendo que tanto o jornal o Estado de São Paulo, que entrevistou, como o cientista, parece, entre linhas, subliminarmente defender o nome da Tebet e não de um outro nome, como Haddad e etc. e tal. Porque eles sabem que a Tebet, e a própria matéria fala sobre isso, é moderada, né? Não é espalhafatosa, é uma mulher que tem história na direita do Mato Grosso e do Brasil, já foi candidata a presidente pela direita. Então, é um nome muito mais palatável. Um nome muito mais palatável para a chamada mídia comercial, para a classe média alta de São Paulo, para os super ricos de São Paulo. Percebam, eu não estou aqui atacando a Simone Tebet. Eu estou dizendo que, na matéria, eles passam, sem querer, essa intenção de deixar de fora a esquerda lá em São Paulo. E eu, sinceramente, não sei se é uma boa a esquerda não ter um nome de esquerda lá em São Paulo. Comente, grande abraço, muito obrigado e até daqui a pouco.